Sombrionauta apresenta A Vitória Reservada. Luta pela Liberdade. Filme, 2021. Uma coisa que me chamou a atenção nas Olimpíadas de 2008, que ocorreram em Beijing, na China, foi uma fala na abertura, feita por um dos comentadores brasileiros, acerca da belíssima apresentação, de que a China não citou seu período revolucionário, o que significava que ela finalmente havia sepultado seu pensamento socialista. De lá para cá, vemos uma mudança que parece saída de um episódio dos Simpsons, 1989. Aquele sobre a Rússia ainda ser, de maneira discreta, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, pois cada vez mais o secretariado do Partido Comunista Chinês, 1921, tem se afirmado leninista. Só não fala em voz alta que é revolucionário, mas a todo momento deixa entender que está esperando só uma vacilada dos Estados Unidos da América para se movimentar de outra forma. Isso se reflete também em seu cinema, que outrora definia uma série de produções que explicitamente defendiam seu estado burocrático, centradas no período anterior à sua revolução, retratando muitas vezes a entrada do irmão capitalismo. Herói, 2002, O Clã das Adagas Voadoras, 2004, e em certa medida O Mestre das Armas, 2006, e Senhores da Guerra, 2007, são produções que seus protagonistas se sacrificam em prol de um conjunto de ideais de sociedade melhores do que eles estão vivendo. Mas todos eles deixavam implícito a necessidade de homens e mulheres de Estado que estivessem dispostos a sacrificar seus interesses pessoais em prol de um ideal de coletivo. Nesse filme, o diretor Mel Jang, 1950, deixa bem claro que esse ideal é o socialismo de estilo comunista chinês. Sabemos que o grande opositor dos chineses sempre foi o Japão. Não foi sempre assim, sendo que o último foi largamente influenciado pelo primeiro até a chegada dos chamados barcos negros, onde pela primeira vez os ocidentais chegaram, a saber, os portugueses, e junto com eles o irmão capitalismo. Os japoneses resistiram até mais ou menos 1853, mantendo uma forte política de isolacionismo, até que em 8 de julho a Marinha dos Estados Unidos da América forçou o país a abrir seu comércio para o Ocidente. Essa imposição levou à queda dos Tokugawa em 1868, o que ocasionou um processo de ocidentalização que japonês arraigado chama de modernização forçada, chamado Restauração Meiji, 1868-1912. Nesse ínterim, a China, que era seu modelo de civilização, sofreu um forte ataque químico por parte dos ingleses, que introduziram ópio indiano em grandes quantidades em sua sociedade, o que levou à sua burocracia ou funcionalismo estatal, sei lá se pode ser chamado assim, a se viciar e assim ser extremamente receptivo à corrupção capitalista inglesa. Finalmente, o governo de Pequim proibiu o ópio em 1800, o que levou o governo inglês a retaliar, iniciando a Guerra do Ópio, 1839-1842 e 1856-1860. Como os ingleses venceram esse conflito, o Japão interpretou que os chineses eram antiquados e deveriam ser conquistados. Lembrem-se que os cabras estavam bem influenciados pelo pensamento da Deutschland, 1871-1949. E assim, posteriormente, começou toda uma série de intervenções japonesas em território chinês, conhecidas como Segunda Guerra Sino-Japonesa, 1937-1945, iniciada com a invasão da Manchúria, em 1931, segundo os chineses. É nesse contexto que devem ser lidos filmes e outras produções culturais chinesas no que se refere ao Japão. Assim, no pensamento atual chinês, o Japão não passa de um bando de capitães do mato do Ocidente. A partir daqui, entendam como quiserem a simpatia nutrida no pensamento elitista brasileiro pelo país do sol nascente e seu desprezo pela terra do Kung Fu. A produção que resenho tenta discutir justamente a década da Segunda Guerra Sino-Japonesa, destacando as atrocidades dignas dos nazistas, segundo os chineses, ocorridas em seu solo, perpetradas pelo governo japonês. Acompanhando os 4 agentes chineses treinados na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, os chineses podem ser pragmáticos, mas dificilmente são mal agradecidos, que estão em uma missão secreta na Manchúria aparentemente. Os próprios agentes não têm todas as informações do que deve ser feito. Nesse sentido, é um filme de espião, mas bem ao tom de outros filmes chineses acima citados, onde o drama entre dever e pessoalidade é posto em jogo. Aí você percebe que comunista curte um dramalhão, inclusive eu. Desde o começo a missão é comprometida devido a um traidor que entregou nosso pequeno grupo de caminhantes no abismo, nome original da produção. Então o destaque vai para uma noção que aprecio muito no cinema chinês, a disciplina versus a traição.
O grupo liderado por Yi-Jiang, Jiang Shinshen, deve superar a inteligência japonesa apoiada pelo traidor chinês. No decorrer do filme, somos apresentados a toda a sorte de torturas executadas pelos japoneses, como se nos fosse apresentado o motivo de por que os chineses serem belicosos até hoje. E ainda vemos que quando a tortura falha, as drogas são utilizadas. Assim, há ainda uma lembrança bem vívida e mantida no e pelo governo chinês do impacto das drogas em sua administração, mas eles não culpam seus usuários, e sim os governos invasores. A narrativa então é uma disputa de ideologias e estratégias, de desconfiança e conhecimento íntimo entre os chineses e japoneses, que nos leva a uma tensão constante de quem afinal pode compreender melhor a si e aos outros. Em última análise, Sun Tzu, 544 a 496 antes da Era Comum, aplicado e atualizado. Conhecer a si mesmo e suas relações é o ápice da vitória nesse sentido. E talvez seja a grande diferença de narração entre os filmes orientais e ocidentais de espionagem. Na maioria dos filmes ocidentais, o herói vai numa busca por conhecimento de si que o faz derrotar o inimigo. Em última análise, ser um idiota é que lhe salva. Neste filme, conhecer a si e a seus companheiros é a chave para não ser enganado. Conhecer a si mesmo e ao inimigo é que lhe leva à vitória. Em uma tradução livre da visão de guerra de Sun Tzu. Toda a produção é uma complexa discussão de quem se conhece mais, de quem consegue sacrificar mais de si para continuar superando o que se é. Tudo com um melodrama sem tamanho, onde vemos os agentes comunistas orientados a serem cada vez mais eficientes porque são mais coletivos. Quando um deles deixa-se levar por sua pessoalidade, é derrotado. Todo o filme traz essa visão de que a disputa é de ideais coletivos, de ver o seu grupo mais do que o outro grupo se vê. Ao mesmo tempo, a produção é constantemente entrecortada de comentários dos personagens acerca de seus ideais, notadamente de como os japoneses são agentes do Ocidente e sua dominação. Exemplo disso é quando um deles, Hwei Jo-hee, é convidado por um comandante japonês a jantar num hotel inglês sediado na China e diz categoricamente que não gosta da comida ocidental. Já dizia Maomé que entre 71 a 632, se não me engano, a servidão começa com o arado. Para quem gosta de filosofia chinesa aplicada ou pensamento cínico moderno fílmico, é um prato cheio. Demora um tempo para a gente entender, mas a bela fotografia ajuda a nos aclimatar enquanto isso. Tem também uma certa demarcação de cores e vestimentas de quem é quem, bem didática, e que me pareceu estranha no começo, mas depois pensei que o cinema estadunidense também tem esse tipo de estética de representação. No fim, tudo o que importa é cumprir a missão, continuar lutando para conseguir o que se necessita, saber que não se consegue tudo o que quer, porém, se pode abrir caminho para que outros possam mais do que você. Finalmente, eu gostei muito dos atores, de suas performances, de como tudo é caricato e ao mesmo tempo bonito, sobre como mentir pode ser uma forma de aliviar e que toda traição não será perdoada. E aproveitando, o diretor do filme também foi o diretor artístico da Olimpíada de Pequim. Então, nada como um filme comunista que não se disfarça de outra coisa. Acho essa filmografia e cultura bem difíceis de serem entendidas sem algum esforço físico, literalmente. Eu gosto da cultura do Kung Fu e do Oriente, mas não sei o quanto isso é um exotismo meu. Deveria ler mais diretamente de fontes deles, ou pelo menos escritas por eles e traduzidas por gente mais especializada. Imersão cultural é difícil mesmo. Esse nosso orientalismo tende a negar coisas que são óbvias e que estão a nosso alcance de entendimento também, por não conseguirmos ver os chineses e outros povos como o que são, povos. Se você apreciou, compartilhe nas suas redes sociais. Dê um curtir se você estiver no Facebook. Dê 50 palminhas se você estiver no Medium. E dê finalmente um curtir e um compartilhar se estiver no Facebook. Ou, se estiver no WhatsApp, envie para seus amigos. Até mais. Até a próxima. Obrigado.